Moção 1812. Moção congratulatória a Dom Moacir Silva, bispo da Diocese de São José dos Campos, por ter sido nomeado pelo Papa Francisco arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto. Autoria, todos os vereadores. Vereadora, eu pediria que lesse na íntegra para a gente essa moção. 1812. 1812. Ué, aqui está 1813. Moção congratulatória. Requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, seja inserida na ata dos nossos trabalhos desta sessão uma moção congratulatória a Dom Moacir Silva, bispo da Diocese de São José dos Campos, por ter sido nomeado pelo Papa Francisco arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto. Queremos, nesta oportunidade, parabenizar Dom Moacir Silva, bispo da Diocese de São José dos Campos, pela sua nomeação pela Santa Sé, na manhã de quarta-feira, dia 24 de abril, como arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto. Sabemos que, nestes 8 anos de atuação em nossa diocese, muito se mostrou atuante e consideravelmente um exemplar pastor. Desde este exato momento, a Diocese já sente a ausência que o Reverendíssimo deixará para toda a nossa população católica, assim como os demais na sociedade em geral, que muito tem a agradecê-lo pelos relevantes trabalhos prestados ao povo de nossa região. Com isso, queremos, em nome do Legislativo Municipal e de todos os munícipes de nossa querida Jacareí, agradecer imensamente pela dedicação, carinho e respeito sempre demonstrados com este povo, que muito o considera, admira e respeita. Relatamos que, ao longo deste tempo em que esteve conosco em nossa direção pastoral diocesana, como nosso pastor e guia, seu lema episcopal, permanecer em mim, muito contribui e alertou o povo diocesano, ensinando que o permanecer de todo homem, acima de tudo, é no único e verdadeiro caminho, o de Cristo, a verdadeira e plena vida e verdade, o que, com seu testemunho, vivência humana e religiosa, muito nos demonstrou. Assim, não nos despedimos como quem jamais o verá, mas nos felicitamos por saber que nossa diocese terá mais um grande representante na organização e direção da Igreja Católica no Brasil. Na nova missão, conte com as nossas orações, para que tenha pleno êxito em seu trabalho ministerial e pastoral, e sempre que preciso for, com nosso apoio e amizade. Afim, respeitosamente, requeremos a presidência desta Casa, sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente homenagem. Sala das Sessões, 30 de abril de 2013. Moção 1818. Moção congratulatória ao senhor Enéas Alves dos Santos pelo lançamento do livro Atlético Boa Vontade, trajetória de mais de 60 anos do clube, que é tradicional de Jacareí. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 1819. Moção congratulatória ao Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o MAVE, na pessoa do seu diretor, senhor Alberto Capucci, pela exposição da Segunda Semana Árabe. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 1865. Moção congratulatória ao prefeito Hamilton Ribeiro Mota pela sensibilidade e prestígio demonstrado no ato da permissão de uso do prédio público situado na Avenida Pensilvânia, número 705, Jardim Flórida, a APAJAC, Associação de Pais de Autistas de Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 1835, congratulatória à Associação Master de Natação pelos excelentes resultados obtidos por seus atletas na 4ª etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 1868, congratulatória aos contabilistas, na pessoa da servidora Andréia Salgado César Mota, pelo transcurso da data que lhe é dedicada, 25 de abril. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 1889. Moção congratulatória ao senhor Enéas Alves dos Santos, autor do livro Clube Atlético Boa Vontade,
lançado em 26/4/2013. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 1898, congratulatória à senhora Filomena dos Reis Pereira Santos pelo trabalho social como enfermeira voluntária e pelo desenvolvimento de outras atividades relevantes. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Não temos mais moção. Senhor presidente, por favor, eu gostaria, se puder, ler essa moção congratulatória na íntegra. Requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, seja inserida na ata dos nossos trabalhos desta sessão uma moção congratulatória à senhora Filomena dos Reis Pereira Santos pelo trabalho social como enfermeira voluntária e pelo desenvolvimento de outras atividades relevantes. Queremos, nessa oportunidade, fazer um registro de cumprimentos no Legislativo pelo trabalho social realizado como voluntária pela senhora Filomena em um ministério chamado Amor e Vida, atuando como enfermeira e atividades complementares, com o objetivo de reconstruir comunidades e restaurar a esperança. A senhora Filomena também participou do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Antidrogas e foi por 2 vezes presidente da Associação de Bairro. Fatos estes que corroboram sua importância para a sociedade e para o município, enaltecendo seu profissionalismo e amor ao próximo. Ao fim, respeitosamente, requeremos da presidência desta Casa. Sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente homenagem. Sala das Sessões, 30 de abril de 2013. Não há mais moções, senhor presidente. Solicito, então, que a primeira secretária faça a leitura dos requerimentos que dependem de deliberação do plenário. Requerimento 1809, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas nas proximidades do Parque da Cidade e da Fundação Cultural, especialmente no horário noturno, às sextas-feiras, aos sábados, aos domingos e nos feriados. Autor, vereador Hernani Barreto. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1815, ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de câmeras de vigilância nas fachadas das escolas estaduais localizadas no município de Jacareí. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 1816, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando que a carreta do projeto Boa Energia visite as escolas públicas no município de Jacareí. Autor, vereador Arildo Batista. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 1841 ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, solicitando providências para conferir maior segurança ao trânsito de veículos da rodovia Geraldo Scavone, na altura da rotatória existente na região de acesso ao Jardim Califórnia e ao Parque Califórnia, neste município. Autor, vereador Itamar Alves. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 1867, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a retirada de poste existente de frente da garagem da Automecânica Fast Car, localizada na Avenida Santa Cruz dos Lázaros, número 283, Jardim Paulistano. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 1877, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a vistoria e providências para a retirada do poste existente na rua Iugoslávia, número 68, no Jardim Colônia. Autor, vereador Maurício Raca. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 1888, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas e blitz constantes no Jardim São José. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário.
Requerimento 1912, a CCR, concessionária da rodovia Presidente Dutra S.A., solicitando urgentes estudos com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos no quilômetro 162 da Via Dutra, trecho com saída para o bairro Rio Abaixo. Autor, vereador José Francisco. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Não há mais requerimentos que precisem da votação do plenário, senhor presidente. Solicito que a primeira secretária faça então leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação 1817. Refere-se à exclusão do Jardim Santa Maria da linha de ônibus circular 4. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 1890 refere-se ao número de pessoas inscritas no cadastro da Fundação Prolar de Jacareí e ao número de imóveis construídos com recursos do município e da Fundação desde janeiro de 2000 até a presente data. Autor, vereador Maurício Raca. Em tempo, eu solicito 1 minuto de suspensão na sessão, porque nós constatamos aqui uma irregularidade que eu queria consultar a secretaria. 1 minuto. Não sei agora, está no seu pedido de informação, agora não sei. Você entendeu? Tem que consultar na secretaria. Ô, Rosi, a dúvida não é do regimento, a dúvida se já foi mesmo. Vamos socar os outros e a gente... Apenas esclarecendo, existe... A gente pode tirar essa dúvida com o vereador Maurício mesmo. Vereador, é a segunda vez que esse requerimento é apresentado, esse pedido de informação? É que na sessão passada, senhor presidente... Ele foi apresentado na sessão passada? Não, ele foi apresentado de uma outra forma, que falou sobre a Minha Casa Minha Vida. Então, hoje eu não estou falando, porque houve uma certa distorção das coisas em relação ao programa Minha Casa Minha Vida e Fundação Prolar. Então, eu estou separando as coisas. Hoje eu estou querendo saber, nesse pedido, sobre quantas pessoas estão na fila de espera, cadastradas pela Fundação Prolar, esperando uma casa. Então vamos fazer Minha Casa, votação. Minha Vida. Apenas só para aproveitar a oportunidade, eu acho que é pertinente essa oportunidade para a gente também discutir essa questão regimental. Lembrando que o regimento, ele prevê que toda vez que uma propositura for apresentada, no caso de projeto de lei, se for rejeitada, só pode ser apresentada no ano seguinte. No caso do pedido de informação, se rejeitado é após 90 dias, para que não se banalize aí a opinião do plenário. Se o plenário decidiu que deve ou não deve, ela tem que ser, pelo menos, ser considerada nos termos do inciso 10 do artigo 86 do regimento interno. Nós tínhamos essa dúvida. Mas se a natureza é diferente... A natureza é diferente, se a natureza é diferente, nós vamos colocar em votação, então. Estava falando sobre Minha Casa Minha Vida, e nesse pedido está falando sobre a Fundação Prolar. Só o cadastro. Ok. Está em votação, então. De fato, aqui o Turci acabou de nos trazer e os conteúdos são diferentes. Então, desfeita essa dúvida, voltamos, então, aos trabalhos. Solicito que a primeira secretária leia novamente, Rose, porque eu acho que deu uma dispersada aí no conteúdo. Tá. Pedido de informação refere-se ao número de pessoas inscritas no cadastro da Fundação Prolar de Jacareí e ao número de imóveis construídos com recursos do município e da Fundação desde janeiro de 2000 até a presente data. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 1910. Refere-se aos imóveis interditados e posteriormente demolidos na rua
Apolônio de Carvalho Pinto, no Jardim Conquista. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 1911. Refere-se às obras de infraestrutura das vilas Ita 1 e 2. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Nobre presidente, é o seguinte, em relação a esse pedido de informação de 1911, eu quero deixar bem claro o seguinte, que o Ita 2 e 3 já está aprovado pela prefeitura, tá? São 2 condomínios de 15 mil metros quadrados. E, na verdade, ele foi embargado por decisão judicial na década de 2000, 2000 e 2003, fruto de uma politicagem liderada por um vereador que, não está, graças a Deus, não está mais nessa casa. É verdade. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos já entrando no judiciário, justificando a situação do Ita 2 e 3, e a gente está esperando a decisão judicial para que nós possamos retomar as obras do Ita 2 e Ita 3. Senhor presidente, só retificando aqui, Vila Ita 2 e 3, o pedido de informação. 2 e 3, O pedido de informação segue em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado sem voto contrário. Não há mais pedido de informação para ser votado nesta manhã, senhor presidente. Não havendo mais pedidos de informação, solicito então que a primeira secretária faça a leitura Voto de pesar. dos votos de pesares daqueles que partiram. Voto de pesar pelo falecimento de Lúcio Ribeiro Moreira, formulado pelos vereadores Hernani Barreto e Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Dirce Miranda, formulado pelo vereador Itamar Alves. Voto de pesar pelo falecimento de Victor Godoy, formulado pelo vereador Itamar Alves. Voto de pesar pelo falecimento de Emerlino Barbosa Pereira, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua.